a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a O Isa. que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar como o caso Vanessa Hudgens expõe a podridão da Disney e da mídia. A gente adora falar de Disney no canal. Há não muito tempo atrás, inclusive, a gente trouxe uma timeline da Vanessa Hudgens com o seu namorado de uma década, né? O ex-namorado, no caso, Austin Butler, que é o ator que interpretou o Elvis no cinema. E, cara, a gente fala muito sobre Disney no canal. A gente cobre muito histórias de artistas teens que passaram pela máquina, né? Tanto Disney quanto Nickelodeon, que são execs, que já sofreram muito na mão do sistema, porque não é fácil ser um teen star, um Disney star. E assim, a Vanessa Hudgens encontrou uma fama gigantesca protagonizando os filmes do High School Musical, que sem sombra de dúvidas são os maiores filmes, né, pelo menos da década passada do Disney Channel, assim, gerou uma onda de filmes infantis e teens musicais dentro do Disney Channel, fora do Disney Channel. Realmente foi um fenômeno histórico ali, né, pra quem era jovem e adolescente naquela época. E ela era, obviamente, a protagonista feminina desse movimento todo, então ela se tornou uma grande estrela. Até hoje ela é muito relevante, ela é muito seguida nas redes sociais, ela trabalha bastante, ela é uma menina muito jovem ainda e muito talentosa, ela começou muito cedo nessa carreira. E, cara, logo quando ela estreou, ela já foi deparada com várias coisas, como vazamento de nudes e vazamento da intimidade dela e vários, assim, né, aquele circo podre da mídia, aquele escrutínio em cima de uma menina que na época tinha o quê? 16, 17, 18 anos. E a gente vai falar um pouco dessa história porque, como a Isadora falou, expõe muito da podridão da mídia em cima de pessoas tão jovens. Não que isso não ocorra com pessoas adultas, mas com jovens eu acho que deixa uma marca ainda pior. Então, se você caiu nesse vídeo, saiba que a gente fala muito sobre esses assuntos aqui, a gente adora. Nós somos as fofoqueiras de plantão do YouTube. Então, já comenta, já se inscreve. Pra engajar esse vídeo, né, deixa seu comentário, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso criador. Falta tão pouquinho pra gente bater 100k, a gente pode contar com você nessa. Tem também um valeu, que fica aqui do lado do joinha, que é o Super Thanks. Se você quiser dar uma quantia de dinheiro, porque o YouTube não paga muito pra nós criadores, a gente adoraria também. Toda ajuda é muito bem-vinda, mas principalmente engajem esse vídeo e se inscrevam. Sim, gente, é muito importante você seguirem a gente também nas nossas redes sociais. A gente tem Instagrams pessoais, Instagram do canal, a gente tem Twitter, a gente tem em todo lugar, é só procurar. Vanessa Anne Hudgens nasceu em 14 de dezembro de 88. Ela é uma atriz, cantora, dubladora, produtora, apresentadora e empresária estadunidense. Tornou-se mundialmente famosa ao interpretar Gabriela Montez nos filmes de High School Musical. E com apenas 9 anos, ela começou sua carreira artística, ela começou a fazer peças em teatros locais na sua cidade natal. Até que ela conseguiu um papel num comercial de televisão em Los Angeles, toda a sua família resolveu se mudar pra lá pra tentar investir um pouco mais na carreira dela como atriz. E no fim de 2005, a Vanessa faria um teste para um papel que mudaria a vida dela pra sempre. Ela seria escolhida no meio de 600 meninas que também fizeram a audição para ser a Gabriela Montez nos filmes de High School Musical. E quem viveu sabe, né? High School Musical foi simplesmente o maior filme original do Disney Channel. E como era um filme musical, além de atuar muito bem, ela precisaria cantar e dançar, e obviamente a Disney iria explorar muito disso. Então, pouco tempo depois de High School Musical estrear e ela se tornar uma das pessoas mais famosas do mundo, ela já estava com um contrato com a Hollywood Records para também lançar álbuns em seu nome. E assim que seus álbuns foram lançados, eles pegaram posições muito boas nos charts da Billboard, os singles dela sempre chartearam muito bem, ela era a pessoa mais famosa do mundo inteiro, a carreira dela ia muito bem e High School Musical era um sucesso. E além disso, ela era muito vista como um modelo a ser seguido pelas meninas mais jovens. Ela era muito vista pela mídia como uma garota certinha, porque naquela época a mídia perseguia muitos execs e tinha muitas pessoas passando por muitos problemas na frente do mundo inteiro, como por exemplo a Britney Spears, né? A gente sabe tudo que ela passou, todo o escrutínio que ela teve que viver ao longo da vida. Então, ao meio disso tudo, a Vanessa era vista como a modelo certa para os adolescentes se espelharem. A gente teve vários problemas, né? Desde que o mundo é mundo e existem teen acts, execs, teen stars. A Macaulay Culkin teve problema, Lindsay Lohan teve problemas, tipo, Paris Hilton, todo mundo entrou na máquina e todo mundo saiu da máquina surrado. E a Vanessa Hudgens era aquele respiro, né? Tipo, a menininha boazinha na qual podemos confiar. Até que veio tudo abaixo num escândalo que abalaria pra sempre a carreira dela. O ano era 2007, dia 6 de setembro, todo o elenco tava aí curtindo o high, né, do sucesso que tinha sido o segundo filme da franquia de High School Musical, que na nossa opinião é o melhor. E veio a notícia de que nudes da Vanessa Hudgens teriam vazado na internet. E o jornal The National Enquirer foi o responsável pela notícia em primeira mão. Um dos representantes da Vanessa chegou a dizer o seguinte pro TMZ na época: essa foi uma foto que foi tirada em particular, é uma questão pessoal e é lamentável que tenha se tornado público. Porque na época a gente tava falando o quê? Do início da internet como a gente conhece. Então era uma foto pixelada. Eu acho que todo mundo viu, infelizmente, essa foto na época. Mas muitos de nós nos recusávamos a acreditar, porque não parecia a imagem que a mídia tinha feito dela, porque ela não tinha feito nada de errado, né? Ela tinha tirado uma foto enquanto
confidencialização com uma pessoa que estava num relacionamento com ela. E assim, essa pessoa fez uma coisa atroz, né? Foi vazada essa foto. Então assim, a Vanessa Hudgens, que teve, tipo assim, a sua liberdade aviltada, ela é a vítima. Mas assim, na época, todo mundo se recusava a acreditar, porque não era como a gente enxergava. A gente não enxergava muitas pessoas, a gente não tinha as redes sociais como hoje, para as pessoas virem a público, falarem quem elas são. A gente acreditava na versão que a mídia contava pra gente de quem elas eram. Então assim, é muito louco, porque na época, não, será que é verdade? Até que veio realmente a equipe dela e a gente ficou, gente, então é verdade esse babado. Então, gente, ela namorava o Zac na época. Os chips lá nesse estavam decolando, eram os primórdios do maior chip dos anos 2000. E o povo já ficou, meu Deus, será que o relacionamento deles vai abalar? Será que ela vai sair do projeto? Foi um circo gigantesco em cima da menina. Inclusive, em 2013, o Joe Jonas, que faz parte do Jonas Brothers, que também era do elenco da Disney, que também decolaram aí por causa da máquina Disney Channel, chegou a dizer em 2013 um pouco sobre esse assunto. Ou seja, na época, ninguém nem falava sobre isso. Era realmente um tabu e um escândalo gigantesco que abalou pra sempre a carreira dela. Fazer parte de uma empresa como essa vem com certas expectativas, não abertamente, mas havia uma vibração sutil. Estávamos trabalhando com a Disney em 2007, quando aconteceu o escândalo da foto nua da Vanessa Hudgens. Ouvimos que ela teve que ficar nos escritórios da Disney por o dia inteiro, porque eles estavam tentando descobrir como mantê-la trancada. Ouvíamos executivos falando sobre isso. E eles nos diziam que estavam tão orgulhosos de nós por não cometermos os mesmos erros, o que nos fazia sentir que nunca poderíamos errar. Não queríamos decepcionar ninguém, nossos pais, nossos fãs, nossos empregadores. Então colocamos uma pressão incrível em nós mesmos, o tipo de pressão que nenhum adolescente deveria sofrer. E obviamente, já que ela era uma das maiores estrelas da Disney na época, ela não ficaria calada, né? Por causa que esse escândalo era uma coisa que tava todo mundo querendo saber a posição dela. Eu quero pedir desculpas aos meus fãs, cujo apoio e confiança significa o mundo pra mim. Estou envergonhada com essa situação e me arrependo de ter tirado essas fotos. Sou grata pelo apoio da minha família e meus amigos. Inclusive, até um próprio representante do Disney Channel na época chegou também a dar seu parecer. Vanessa pediu desculpas para o que foi, obviamente, um lapso em julgamento. Esperamos que ela tenha aprendido uma valiosa lição. Valiosa lição? Valiosa lição, me desculpa. Me arrependo. Tipo, o que essa pessoa sofreu... Julgamento. Não sei se vocês sabem, existe uma lei na Califórnia chamada Revenge Porn Law. Tipo, porn de pornografia, revenge de vingança. Então, quando uma pessoa faz um revenge porn com você, é quando você manda uma foto pra pessoa íntima, em confidencialidade, dentro de um relacionamento ali, onde acreditamos que há um respeito e confiança mútua, e essa pessoa quebra por causa de uma vingança. Vocês terminaram e tal? Isso é crime. Sim. Na época não era considerado um crime ainda, mas hoje em dia está no Código Penal americano. Revenge porn é um crime. Então ela estava literalmente sendo vítima de um crime e ela estava sendo julgada como a culpada de tudo. Ela estava sendo réu de uma situação onde ela era a vítima. É um absurdo muito grande. Sem contar que ela era uma menina de 19 anos, né? Ela era muito jovem. Quê? Gente, muito jovem. E o pior de tudo é que na época eles estavam fazendo as negociações para High School Musical 3. E esse seria um filme que teria um budget muito maior do que os dois primeiros, já que seria direcionado ao cinema e não só para a televisão, como os outros dois haviam sido. High School Musical é um filme que é voltado para adolescentes e crianças, então muitos pais iriam levar os seus filhos para o cinema. E na época muitos adultos começaram a ficar preocupados com a influência que ela teria sobre seus filhos, a má influência que isso poderia causar. E muitos rumores surgiram de que ela não seria mais a Gabriela, que ela seria trocada, substituída por outra atriz. E os rumores também diziam que poderia ser ou a Sabrina ou a Adrienne de Cheetah Girls. Pra quem não sabe, a gente também tem um vídeo contando toda a história da Disney com Cheetah Girls e tudo mais. Tinha gente que tá falando também que se ela continuasse no projeto, eles iriam diminuir severamente o tempo de tela dela, o salário dela. Isso foram todos rumores, nada disso aconteceu. E vocês devem pensar, depois que eles soltaram as notas, né, a Vanessa pediu desculpa, tudo melhoraria, voltaria ao normal. Não foi isso que aconteceu. O circo só aumentou. Como o nome dela estava na boca do povo, todo mundo queria saber o que estava acontecendo na vida dela, a atenção em cima dela só aumentou. Então todo mundo queria saber aonde ela estava, colocavam paparazzi em volta dela o tempo inteiro. Até em momentos pessoais da vida dela. E o relacionamento dela na época com o Zac foi extremamente comentado. Todo mundo queria saber como estava o relacionamento dos dois, o que estava acontecendo. Todo mundo só se falava disso na mídia. É assim, virou um circo. E eles eram a atração principal. E como isso não parava, todo mundo queria saber, afinal, pra quem a Vanessa Hudgens teria mandado essas fotos? Como se fosse de interesse público, né? Pra quem ela teria mandado essas fotos? Como se isso mudasse alguma coisa. Como se isso mudasse tudo, no caso, né? E aí começaram a surgir rumores de que essas fotos teriam sido mandadas antes dela ser famosa, né? Quando ela era mais jovem, para o Drake Bell, que era um dos protagonistas da série Drake e Josh da Nickelodeon. Pra quem não sabe, a Vanessa faz uma pontinha na série também, então eles já se conheciam, então a galera imaginou que eles poderiam ter tido um relacionamento e ela teria mandado pra ele essas fotos. Mas representantes do Drake
na época chegaram a dizer que ele nunca recebeu essas fotos, que não foi pra ele que ela mandou. E aí as buscas continuaram incansavelmente pra descobrir quem era o destinatário da foto. E fica muito pior, gente, porque todo mundo foi atrás disso e um suposto namorado da adolescência da Vanessa, de quando ela tinha uns 15 anos, veio para dar uma entrevista pro The National Enquirer, que foi o primeiro veículo que propagou essa história para início de conversa. E ele chegou a dizer que essas fotos foram mandadas para ele naquela época. Esse artigo não existe mais, o site deletou esse artigo na época e todo mundo ficou sem entender por que esse artigo tinha sido deletado. Ninguém sabia se foi porque essas informações eram falsas, né, não procediam, ou se era porque expunham o fato de que a Vanessa Hudgens era menor de idade e que as fotos que estava todo mundo rindo, compartilhando e fazendo escrutínio com a menina eram de uma menor de idade. Quando a Vanessa Hudgens estava ali prestes a estrelar o filme Band Slam 2009, novas fotos basicamente da mesma época, surgiram para atormentar novamente a vida da Vanessa. De novo, fotos desse mesmo viés, de revenge porn, de nudes e fotos íntimas. Graças a Deus, dessa vez ela não estava mais vinculada à Disney, ela não tinha mais nenhuma parte contratual com a Disney, ela não foi obrigada a vir fazer aquela coisa ridícula de pedir desculpas, já que ela é a vítima dessa história toda. Mas os advogados dela na época falaram que eles estavam agindo com a polícia pra, prender, né, e indiciar todo mundo que era o culpado dessa história. Mas, infelizmente, mesmo ela não tendo que se pronunciar nessa época, o Dane Cook, que é um comediante nos Estados Unidos, no Teen Choice Awards, fez uma piada de extremo mau gosto, mandando ela ficar vestida, já que ela era uma pessoa que não conseguia se conter, tava sempre pelada. Gente, bom dia! Bom dia. Can I just say what everybody in this room is thinking but nobody has said? Where's Vanessa Hudgens? Girl, you got to keep your clothes on! Phones are for phone calls, girl! E você deve ficar se pensando com a nossa mentalidade de hoje. Meu Deus, que cara babaca, a galera deve ter ficado do lado da Vanessa, né? Há 16 anos atrás, ninguém ficou do lado de Vanessa Hudgens nenhuma. Inclusive, a galera achou ele um puta pirocudo, legal pra caralho. Mandou shade pra ela, meu Deus. Tudo de bom. Oh, that is just amazing. I thought that was amazing. Finally, someone is telling this girl what phones are for. I mean, if this was the first time this happened, I definitely would feel bad. Like, it was an accident. But I mean, this is the second time that photos have come out of her. So I'm just like, you're asking for it. Quit taking the naked pictures. Like... E ao longo da história, obviamente, da sua carreira, já que a Vanessa Hudgens é famosa há muitos anos, ela sempre, né, foi perguntada sobre isso. Ela já chegou a falar disso poucas vezes. Ela já chegou a mencionar esse como o pior momento da sua vida, o pior momento da sua carreira. E que ela não gostaria de mais nada a não ser colocar uma pedra nisso. Imagina o tanto que essa menina sofreu calada pra hoje ela tá, onde ela tá dando a volta por cima, a mulher empoderada e foda que ela é. Puta que... Nossa, sério. E, infelizmente, essa não seria a última vez que isso aconteceria com a Vanessa. Lá em 2014, a gente teve um mass hacking, a gente teve um caso de hackeamento em massa que envolveu diversas atrizes. Foram mais de 500 fotos de diversas celebridades que foram vazadas na mídia. Várias dessas pessoas foram implicadas, como Jennifer Lawrence, Brie Larson, e uma dessas pessoas foi a Vanessa de novo. E obviamente nenhuma dessas mulheres veio pedir desculpa, obviamente a gente já estava com uma mentalidade um pouco mais avançada em 2014, mas ainda assim elas foram muito escrutinizadas e martirizadas pela mídia. Tiveram rumores que algumas delas teriam perdido trabalhos por causa disso, ou seja, a mídia continuou em cima, mesmo que a mentalidade do povo fosse um pouco diferente já na época. The biggest story on the internet is not going away, with rumours of more leaks and more celebrities to come. The Fappening. There's already dozens of websites set up solely dedicated to the leak. E essa situação foi tão atroz que foi adicionado no Código Civil americano a cláusula do revenge porn. Foi finalmente dado como crime você vazar uma intimidade de uma outra pessoa sem a permissão dela. Finalmente, né? Já estava na hora disso acontecer. Com o movimento Me Too que aconteceu agora, a Vanessa também chegou a dizer mais coisas sobre tudo isso que ela passou durante a vida dela. Foi uma coisa realmente traumatizante pra mim. É muito fodido que as pessoas se sintam como se tivessem o direito de compartilhar algo tão pessoal com o mundo. Como uma atriz, você perde completamente sua própria privacidade. É realmente muito triste. Eu sinto que esse não deveria ser o caso, mas infelizmente, se pessoas suficientes estão interessadas, eles vão fazer de tudo o que puderem para tentar conhecer o máximo de você. O que é lisonjeiro, eu acho, mas então as pessoas levam isso longe demais e acabam divulgando coisas que deveriam ser pessoais.
Eu acho que isso existe porque há uma desconexão quando você vê a sua atriz favorita na tela e você vê eles agora na sua TV, em sua casa, e você pode assisti-los em qualquer lugar que quiser. Quase eu não quero dizer falta de respeito, porque isso soa negativo, mas parece que você conhece eles mesmo que não conheçam. Ela falou isso tudo na época que explodiu o Me Too Movement. Como você sabe, o Me Too Movement é aquele movimento, né, de várias atrizes, né, de Hollywood contra o Harvey Weinstein, que se tornou realmente um movimento mundial do feminismo, para nós que somos mulheres falarmos sobre todas as vezes que nós já fomos abusadas ao longo das nossas vidas. Então é muito triste, porque isso é uma coisa muito relatable, né? Muito relacionável. Todos nós já passamos por isso dentro do Me Too, né? De termos a nossa liberdade, a nossa integridade física aviltada e tudo mais. Mas também é algo que a gente consegue relacionar, mesmo não sendo famoso com a Vanessa Hudgens, porque é verdade, a gente às vezes tem que parar pra pensar um pouco se a gente coloca as pessoas ali num lugar onde elas não têm que estar. Será que a gente tá muito interessado na vida pessoal de alguém que não nos diz respeito? Porque a arte que essa pessoa nos dá, a gente que é fã de pessoas, artistas e tal, é a arte deles que nos interessa, não a vida, o que eles estão saindo, o que eles estão fazendo, quem eles verdadeiramente são ali na intimidade, porque isso não deveria dizer respeito a ninguém mais do que eles mesmos e as pessoas que estão cercando eles no dia a dia. Então é muito louco tudo isso. Sim, é muito triste ver tudo que ela teve que passar e muitas mulheres tiveram que passar ao longo da carreira delas, de vazamentos de intimidade. São coisas que realmente deixam marcas nas pessoas, porque não é só a sua intimidade que foi vazada, você é uma pessoa pública. A mídia inteira vai fazer um circo gigantesco em volta disso, o que vai piorar ainda a situação. E essa história vai te acompanhar durante anos e vai te prejudicar no financeiro, no seu trabalho, na sua saúde mental, nos seus relacionamentos interpessoais. É uma marca que vão deixar em você para sempre de uma coisa que você não tem culpa. E o pior de tudo, as pessoas lidavam com isso como se as pessoas que tivessem suas intimidades aviltadas fossem as culpadas. Como se, você não deveria ter tirado a foto pra início de conversa. Por que você mandou essa foto? Sendo que a culpa nunca foi da Vanessa e nem de nenhuma das mulheres que passaram por isso, né? Ai, gente, olha, é muito triste, mas espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essas histórias. Talvez vocês lembrassem disso, talvez vocês foram relembrados, talvez vocês nem sabiam disso. Mas foi um escândalo gigantesco na época e a gente tá muito feliz que a Vanessa deu a volta por cima, continuou no topo com milhões de seguidores, influentíssima, tudo de bom, gata, perfeita e talentosa. Então é isso, gente. É nós mulheres, é sobreviver num dia de cada vez. É sobre essa máquina. E é isso. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais, tudo de sempre. Um beijo.